Dois textos, Isaías 61 e Lucas 4, e eu vou começar com Isaías 61, que diz assim: O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos. E renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos. Ou seja, vai prosperar tanto que vai precisar de estrangeiros para te ajudar a apacentar os seus rebanhos. E estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. E o verso 6 diz: Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Lucas capítulo 4 é um texto correlato a esse. Diz que, verso 16 diz que, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou no lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Pai, eu quero te agradecer nesta manhã pela oportunidade que temos mais uma vez de sermos expostos à tua palavra. Estamos expostos a ela. Eu não resisto, não ofereço resistência, eu abro o meu coração e deixa o teu Espírito falar comigo nesta manhã, para a glória do teu nome. Amém. Muito bem. O Senhor tem falado comigo nesse texto exatamente por causa dessas duas relações que há entre Isaías e Lucas. Curiosamente, é que a diferença entre um texto e outro é de aproximadamente 750 anos. 750. Então, para quem acha que já viveu muito aí, como o Julian estava falando na escola dominical, né? A Tiffany, que já viveu muito, 16 anos, né? E por aí vai. Agora, você imagina você esperar por uma promessa que leva 750 anos para se cumprir. Então, quando Isaías profetizou esse texto pelo Espírito Santo, Isaías não tinha a menor ideia se aquilo ia acontecer na semana seguinte, no mês seguinte ou no ano seguinte. Ele não tinha ideia, ele estava apenas profetizando. E nós temos que ter a capacidade, ou ter a coragem, de profetizar coisas de curto prazo, coisas de médio prazo e coisas de longo prazo. Há coisas que Deus falou comigo, eu e a Zanda conversando uns dias atrás, coisas que Deus falou conosco há 20 anos atrás. 20. Tudo bem que não chega a ser 750,
Mas 20 já é alguma coisa. 20 anos atrás, coisas que Deus falou e que estão começando a se cumprir, outras que nem ainda se cumpriram. 20 anos. Significa que Deus tem o seu tempo, o tempo próprio dele trabalhar. 750 anos é muito tempo, gente. Não dá nem para a gente equacionar, porque está fora do nosso lifespan, né? Do nosso tempo de vida. Quantas gerações vieram e foram? Se uma geração bíblica é em torno de 70 anos, como dizem em Salmos, então nós temos aqui 10 gerações, quase 11 gerações, esperando pelo cumprimento de uma promessa. Aí escuta bem, o que acontece? Nós corremos o risco de esperar por certas coisas tanto tempo, a ponto de resistirmos ou rejeitarmos quando aquela promessa se cumpre, quando chega o tempo daquela promessa se cumprir. Não sei se vocês lembram, eu preguei há um tempo atrás, antes de mudarmos para cá, me parece que, acho que a última mensagem que eu preguei quando nós estávamos no outro prédio ainda, quando eu falei sobre a diferença entre a geração de Moisés e a geração de Josué. Elas estavam separadas por 40 anos, a diferença é que uma geração estava pronta para entrar na terra prometida e a outra não. A geração que deveria estar pronta, porque foi a geração que foi tirada do Egito com mão forte, foi a geração que viu 10 pragas assolarem o Egito, foi a geração que viu o anjo da morte consumir tudo do lado de fora das casas, sendo que dentro eles estavam seguros. Foi a geração que comeu o cordeiro, que viu o milagre da libertação da escravidão, que caminhou pelo deserto, que atravessou o mar. Como que esta geração que atravessa um mar a pé enxuto não está pronta para tomar posse de uma promessa? Quantos milagres mais nós precisamos ver, nós precisamos assistir para nós acreditarmos que nós estamos diante do cumprimento de algumas promessas? Nunca esquecerei, talvez eu já repeti isso muitas vezes, eu vou repetir muitas outras. Algo que disse o pastor John Kilpatrick, agora que está pastoreando no Alabama, em Daphne, no Alabama, ele dizendo o seguinte, é preciso muita coragem para anunciar um avivamento. Quando aconteceu o avivamento em Pensacola, ele disse, talvez se fosse em muitas outras igrejas que eu mesmo conheço, teria sido só mais um bom culto. Mas no dia que aconteceu em Pensacola, eu vi que era algo de diferente que estava acontecendo. Naquele dia eu sabia que Deus estava cumprindo algumas promessas. Agora imagine a geração de Josué, comparada com a de Moisés, 40 anos depois, 40. Mais tempo do que muitos de vocês aqui. Né? A maioria aqui, ou não sei, né? Mas acredito que né? A Tiffany é óbvio, a Tiffany e a Luana é óbvio, os outros eu não vou arriscar, né? Mas pode ser que muitos aqui não tenham 40 anos ainda. Gente, 40 anos é muito tempo. Imagine uma pessoa nascer, crescer 4 décadas, ouvindo falar de uma certa promessa, ouvindo dizer de uma certa terra prometida, ouvindo falar num Deus grande que opera milagres e que tirou o seu povo da escravidão para levar para uma terra boa. 40 anos sem nunca ver aquilo acontecer. Nunca. 40 anos depois, do nada, chega Josué e fala assim, olha, eu bati um papo com Deus ali agora, ele me visitou e falou comigo que chegou a hora de tomar posse da terra. Então a diferença da geração de Josué para a de Moisés é que a geração de Josué foi uma geração forjada no deserto para aprender a crer. Agora, gente, olha que paradoxo terrível. A geração de Moisés foi forjada nos milagres. Uma geração formada nos milagres e não conseguiu crer na promessa. A outra foi forjada no deserto. E quando chegou a hora do milagre, disseram, yes, perfeitamente, let's go. Deus falou com você agora, Josué? Ok, let's go. Vamos expulsar esses gigantes, vamos tomar essas cidades. Uma geração que estava pronta para crer depois de cruzar um deserto inteiro. Isso é muito sério. E agora nós estamos diante disso. Agora, olha, imagine a cena.
750 anos. O tempo vai passando, vai passando, vai passando. De repente, você está num culto, numa sinagoga, levanta um homem lá, pega o rolo do livro e lê uma promessa de 750 anos. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Lê, fecha a Bíblia, senta e fala assim: hoje se cumpriu esta escritura. A promessa se cumpriu, gente. E você está naquele culto. Hoje se cumpriu isso no nosso meio. Você imagina o que aconteceu naquela sinagoga, naquele dia, o bafafá que deu. Imagina o tititi que deu, com aquele monte de rabinos se achando espertos, inteligentes, senhores da lei, doutores, não sei o que lá, olharam assim, diz o texto, olha só. Ficou todo mundo assim meio assustado e tal, não entendendo muito bem o que ele queria dizer. Verso 22, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Tipo assim, come on, what do you mean? O que você quer dizer com isso? Não é este o filho de José? Aí ele diz assim, e ele lhes disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E aí Jesus começa a discernir o coração deles. No verso 28 diz, e todos na sinagoga, todos, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Agora escute bem o que eu vou dizer. O Senhor comunicou ao meu coração enquanto eu ruminava esse texto. Ele disse assim, não é impressionante que eu faça promessas para algumas pessoas e quando chega a época de cumprir, ao invés de se alegrar, elas enchem o coração de ira? Não é impressionante como que Satanás consegue, no momento de Deus cumprir promessas na vida de uma pessoa, Satanás consegue desvirtuar o coração dela, Satanás consegue encher o coração dela de pecado, encher o coração dela de ira e desviar o foco dela daquilo que Deus prometeu e que Ele está dizendo que vai cumprir. Que é o assunto da escola dominical hoje, né? Pessoas que entulham seus próprios poços. Pessoas que é tão... Gente, isso aqui talvez seja muito profético, porque de coração que essa mensagem não está aqui por causa da lição, porque eu nem lembrava do tema da lição, para falar a verdade. Portanto, Deus está querendo dizer isso nesta manhã. Muito cuidado com promessas que Deus fez em algum momento da sua vida. Porque toda promessa de Deus tem a intenção de se cumprir um dia. O problema é, você estará pronto no dia em que Ele ler o rolo e disser, é hoje. Hoje se cumpriu esta palavra no vosso meio. É hoje o dia de cumprir esta promessa. E no caso de Isaías 61, não se trata de uma promessa qualquer, gente. É tão curioso que o texto diz, ele começa dizendo, olha bem, o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar. Então, os que estão aqui, digam comigo, para. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar. Aí o que acontece? A gente tem sempre a mania de querer saber os porquês, né? A gente sempre quer saber os porquês. Para é uma preposição que exprime fim, causa e motivo. Eu fiz isso para isso, eu comprei isso para aquilo. Eu estudei ou eu me formei para aquilo. É fim, causa e motivo, ou propósito. Já o porquê é uma conjunção que exprime pelo motivo de ou em razão de. O porquê me leva a buscar explicações das coisas. O para me leva a viver o propósito das coisas. Porque nos incita a querer entender tudo de Deus. Imagina
se tudo que Deus for fazer, Ele tiver que te explicar antes? Primeiro, que você não vai entender. Segundo, que he knows better, Ele não vai nem tentar. Então, ele tem plano na minha vida, Ele tem plano na sua vida, Ele tem plano com esta igreja. E Ele diz, está chegando a hora, chegou a hora de cumprir algumas promessas. Ah, Senhor, mas eu não esperava que ia ser em meio a coronavírus. Eu não esperava que haveria uma pandemia mundial. Quando o Senhor falou há 2, 3 anos atrás que o Senhor ia fazer certas coisas, eu não esperava que fosse assim. Aí o Senhor está sentado no trono lá e fala assim, ok, get over it. Ok, então, resolva isso dentro de si mesmo. Porque chegou a hora de cumprir certas promessas, e eu cumpro as promessas do jeito que me agrada. Porque nos incita a querer entender tudo de Deus. O para nos leva a servi-lo mesmo que não entendamos. O Senhor está fazendo o que está fazendo. Deus colocou o planeta Terra no cantinho do pensamento para alguma coisa. Há um propósito ali na frente. Há uma razão do porquê Ele está fazendo isto. Ele tem um plano, Ele tem um propósito. Enquanto o porquê procura uma lógica para a ação graciosa e soberana de Deus, o para nos leva a aceitar as escolhas de Deus como um ato de graça e misericórdia. Amém ou não? Amém. Se nós não tivéssemos entrado nesta crise mundial que está o planeta Terra, essa quarentena, esse tempo de exceção que nós estamos vivendo, quantos dos testemunhos que eu já ouvi aqui, inclusive de pessoas nessa sala aqui, que eles nunca teriam acontecido. Testemunhos que nunca teriam acontecido. Imagine. Então nós estamos diante de uma espécie de desafio que nos leva a tomar uma decisão. O que nós queremos? Viver o que Deus tem planejado ou não? Pode abaixar um pouco que está alto. Nós queremos viver o que Deus nos prometeu ou não? Sim ou não, gente? Nós queremos viver o que Deus... Então está na hora de viver o que Deus nos prometeu. Amém ou não? Pode não ter sido do jeito que planejamos, mas está na hora de viver o que Deus nos prometeu. E é tão interessante essas promessas, porque elas são tão poderosas, elas são promessas de restauração, promessas de renovação, promessas de salvação, de cura. O que Jesus está dizendo é o seguinte, o Espírito de Deus está sobre mim, mas tem que ter um motivo. Por que o Espírito de Deus está sobre mim? Não, ele está sobre mim porque eu quero rodar hoje na igreja. Eu quero ficar rodando assim na igreja, porque o Espírito está sobre mim. É por isso que o Espírito está sobre você? Não é porque eu quero sapatear, eu quero ficar sapateando na igreja. O Espírito está sobre mim por causa disso. Será que é por isso que o Espírito do Senhor está sobre você? Não, Jesus disse, ei, o Espírito de Deus está sobre mim. E olha bem, e coisas vão começar a acontecer. Olha o texto de Lucas, que é o mesmo, mas Jesus só cita uma parte que é a parte da execução da tarefa. Olha bem, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, trazer liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Basicamente o que ele está dizendo é o seguinte, ei, Deus derramou o seu Espírito sobre mim, chegou a hora de um derramamento do Espírito e coisas vão acontecer. O Espírito não está sobre mim só para a gente ficar cantando, pulando aqui nessa sinagoga. Aliás, é tão interessante que nós sabemos que o Espírito desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, repousou sobre ele. Ninguém nunca foi tão cheio do Espírito como foi Jesus. Jesus é o paradigma de ser cheio do Espírito. Ele chegou ao ponto de dizer... Quer conhecer o Pai? Olha para mim. Se você me ver, você vai ver o Pai. Ele estava tão impregnado de Deus, tão impregnado do Espírito, que olhar para ele era olhar para o Pai. E olha, quando ele disse que estava cheio do Espírito, ele foi expulso da sinagoga.
quando ele disse por quê ou para que ele estava cheio do Espírito, ele foi expulso da sinagoga. Se ele chegasse na sinagoga e bancasse o status quo, né? Na sinagoga, chegasse lá e, né, play safe com todo mundo e tal, e fizesse tudo que todos fazem. Chega um momento da vida da gente que as pessoas exigem que você jogue na mesma posição de sempre. Se as pessoas perceberem que por alguma razão Deus está mudando a sua posição no jogo, elas não aceitam. Elas exigem que você continue se comportando do mesmo jeito que sempre foi. E se você começar a agir pela fé, porque você está entendendo e discernindo que há um tempo novo de Deus. Um tempo novo de Deus. Quando você começa a discernir e você começa a agir como tal, alguns poderão até te aplaudir, mas outros vão te expulsar da sinagoga. Outros vão te expulsar da sinagoga. É tão interessante isso que eu estava gravando vídeo ontem com o pastor Diego, e falando sobre alguns históricos do avivamento, e eu me dei conta ontem de uma coisa, é que todos os povos, até a data de hoje, pelo menos do que eu tenho conhecimento, todas as igrejas que passaram por um grande avivamento, elas tiveram muita dificuldade de se relacionar com as igrejas vizinhas. Mas não por causa delas, porque as igrejas vizinhas rejeitam aquilo. Rejeitam aquilo. Porque não aceitam. Não aceitam que por alguma razão um outro grupo tenha se destacado ou que Deus esteja fazendo algo com um outro grupo. E aí eu volto de novo a citar o John Kilpatrick, que realmente para mim é um modelo por coisas que ele fez. Quando ele orou ao Senhor, ele falou assim: Senhor, por favor, traga um avivamento. Não precisa ser aqui, faz onde o Senhor quiser, mas pelo menos não me deixa fora. O Senhor pode fazer onde o Senhor quiser, mas se o Senhor for fazer, me deixa saber onde. E aí Deus testou o coração dele. Depois de, eu acho que 3 anos, parece, de oração, Deus virou para ele e falou assim: você está me pedindo um avivamento e eu vou fazer um avivamento aqui mesmo nesta igreja. Mas você não vai ser o centro desse avivamento. Você quer que eu faça assim mesmo? O destaque não vai ser você. Aí ele pegou e falou assim: Senhor, use quem o Senhor quiser, faça do jeito que o Senhor quiser, só não me deixe fora, deixa eu participar dele também. Aí no Dia dos Pais de 1995, passava por lá um evangelista chamado Steve Hill. E no dia que esse evangelista pregou, rompeu um avivamento naquela igreja. E esse evangelista que estava passando para pregar 3 dias, ficou 5 anos na igreja. 5 anos pregando na igreja. Um dos maiores avivamentos, pelo menos das últimas décadas, aí aconteceu lá. Mas o que acontece? O que Deus está comunicando ao meu coração, o que eu estou passando para quem está me ouvindo aqui e fora, é que todas as vezes que Deus fizer algo em comum na sua vida, que Deus usar você, sua família, sua igreja para algo em comum, haverá aqueles que vão aplaudir, dar glória a Deus, e haverá aqueles que vão te expulsar da sinagoga. Haverá aqueles que vão dizer: ei, ou você mantém o status quo ou nós te expulsamos da sinagoga. Não vem com esse negócio de que o Espírito de Deus está sobre você e que agora vão começar a acontecer coisas, não, hein? Mas eu estou aqui nesta manhã para dizer que o Espírito de Deus está sobre nós e coisas vão começar a acontecer. Eu estou declarando isto, que expulse-nos da sinagoga, mas eu estou declarando que chegou o tempo de Deus fazer coisas grandes e Ele não vai parar. Ele não vai parar. Meu Deus do céu. Aí o texto diz que, a ordenar acerca de Sião, olha bem, versículo 3, a ordenar acerca dos tristes de Sião. E aí o texto me dá 3 coisas: ornamento por cinza,
óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado. Tá? No original, o sentido é o seguinte, é uma troca. É uma troca. Imagina que você está vestido com um trapo velho. Chega alguém muito rico para você, com uma roupa nova e fala, você quer trocar? Eu te dou essa roupa nova, linda, bordada em ouro, você quer trocar e me dar para mim essas vestes estragadas? No hebraico é isso, o sentido é este, é uma troca, é um momento em que Deus, veja bem, Deus não tem nenhum problema de nos provar, Ele passa muito tempo nos provando, tá? Eu posso dizer por mim mesmo, eu estou há 35 anos no ministério, se eu contar para você as cabeçadas que eu já dei, todos os testes que Deus já fez comigo, dá a impressão que aquilo nunca vai acabar, nunca. Mas por que Deus faz assim? Porque o plano de Deus é sempre maior do que o que você pede. O plano de Deus vai sempre além do que você acha que é capaz. Sempre além. Então Ele tem que preparar você para você não fazer caquinha quando Ele cumprir as promessas que Ele fez. Antes que você estrague tudo com a sua inexperiência, ou seja lá o que for, falta de santidade, soberba, seja lá o que for, Ele passa anos te moldando. Anos. Para quando chegar o tempo, primeiro, todas as vezes que chega o tempo de Deus cumprir coisas na nossa vida, Ele nos surpreende. Porque o plano de Deus é sempre maior do que a gente consegue compreender. Pronto, falei. Sempre, o que Deus planejou para mim e para você ainda é maior do que a gente acha que já entendeu. Sempre maior. Então o que acontece? Quando chega o momento, o tempo de Deus, aí vem aquela história da janela divina, né? Que eu já preguei aqui várias vezes. Que nós temos que estar sempre atentos à janela divina. Aí Deus chega para você e quando chega o tempo Ele faz uma troca, Ele te oferece uma troca. Ei, você quer trocar essa roupa suja, sua, velha, estragada, por essa roupa nova, linda, aqui bordada em ouro com pedras preciosas? Porque o próximo nível que eu tenho para você, essa roupa suja sua não serve. Essa mentalidade retrógrada, antiga sua não serve. Então, a ordenar acerca dos tristes de Sião. Olha o alvo de Deus. Quando chega tempo de derramar o Espírito, Ele não está em busca dos festeiros, Ele não está em busca daqueles que só querem celebração. Muitas vezes Ele vai atrás dos tristes. Por quê? Porque tristeza aqui não é a tristeza como nós conhecemos. A tristeza aqui é a tristeza do quebrantamento. É aquela tristeza da entrega, da busca. É aquela angústia da busca. Então, a ordenar acerca dos tristes de Sião, 3 coisas. Número 1, ornamento por cinza. Então ele chega para você, você está coberto em cinza, que é símbolo de humilhação. Né? Não sei quem perguntou para mim essa semana, pastor, quando a pessoa rasga a roupa, o que significa na Bíblia? Humilhação. Você vê aí nos filmes, as coisas, as pessoas rasgando a roupa, jogando terra na cabeça, o que é aquilo? Aquilo é o último grau de humilhação que aquela pessoa conseguiu alcançar diante de uma certa situação, um quebrantamento, uma rendição, sabe, um pedido de perdão, um conserto com Deus. Então, qual é o último grau de quebrantamento que eu consigo alcançar? É rasgar minha roupa, que é me expor, e jogar terra na cabeça, cinza, e fica aquela coisa horrível, ou seja, o estado máximo de humilhação. Então, ornamento por cinza. E aí quando a gente chega nesse estágio interior, porque hoje não é mais a veste que rasgamos, né, disse Paulo, é o coração. Não rasgue mais a sua veste, rasgue o coração. Então, no Velho Testamento era exterior, porque era simbólico. Agora, no Novo Testamento, é interior, porque é a coisa real. Eu rasgo dentro. Então, ele está para trocar, me dá a cinza. Você humilhou o seu coração, quebrantou o seu coração. Então, me dá aí essa cinza, me dá essa roupa rasgada aí, que eu vou dar para você o ornamento. Eu vou dar para você ornamento, que é uma roupa bela, significa honra, que significa favor de Deus sobre a sua vida.
Número 2, óleo de gozo por tristeza. Me dá para cá a sua tristeza, que eu vou te dar óleo de gozo. Vou derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua igreja, óleo de gozo. Aí você começa a viver naquela dimensão onde você não consegue explicar. Sabe aquela dimensão quando você chora o dia inteiro dentro de casa? Que você não pode ligar uma música, você não pode dizer glória a Deus, que você começa a chorar. É disso que eu estou falando. Quando o óleo de gozo vem, e é um gozo tão grande que pode ter um vírus lá fora, que dentro de casa você continua chorando e falando em línguas. Óleo de gozo por tristeza. E terceiro lugar, vestes de louvor por espírito angustiado. Quando você sai de um estado de dor, de angústia, e a próxima coisa que você faz é cantar ao Senhor um cântico novo. Davi, quando se quebrantou, pediu perdão a Deus pela besteira que fez de mandar matar Urias para ficar com a mulher dele. E Deus falou, vou matar a criança. Não, o senhor não vai. Davi correu para o pátio do palácio, deitou no chão, rasgou a roupa, jogou terra na cabeça, se cobriu com terra, com lama, e ficou aquela coisa horrível. E ali, Deus quieto, e Davi clamando, Senhor, tem misericórdia, não mata o menino, não mata o menino. E Batseba tinha acabado de dar à luz. E Deus quieto, e Davi lá, lambuzado de lama, de terra, e passaram-se vários dias, daí a pouco morre o menino. Aí chega alguém no pátio, vira para Davi e fala assim, Davi, o menino está morto. Aí é tão interessante, né? Por que o cara acabou se tornando o homem segundo o coração de Deus, né? O que acontece? Quando falaram, Davi, o menino está morto, Davi abriu os olhos, olhou para o lado, se levantou, se ajeitou, sacudiu a terra da cabeça, foi lá, tomou um banho, passou o óleo, se lavou, se perfumou, foi lá, sentou à mesa e comeu uma maravilhosa refeição. Aí alguém virou e falou assim, não estou entendendo, ele estava esse tempo todo sem comer, nesse desespero, agora está aí sentado à mesa comendo. E alguém disse assim, porque ele percebeu que não adiantava, Deus já fez o que tinha que fazer, ele está apenas aceitando a vontade de Deus. E aí ele saiu daquele estado de angústia, não é? Espírito angustiado, para vestir vestes de louvor. E aí vai e escreve um salmo de louvor a Deus. Sabe o que é? Alguém lá preparando o corpo do bebê para enterrar e Davi escrevendo um salmo de louvor a Deus. Olha que coisa linda, gente. Então, 3 coisas: ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado. Esse aqui é o para, tá? Tem a ver com para, trazer liberdade aos cativos, restaurar e etc. Agora, propósitos são 2, olha bem. Que se chamem árvore de justiça. Número 2, plantação do Senhor. Ok, por que ele vai trocar a sua cinza por ornamento? Por que ele vai trocar a sua tristeza por óleo de gozo? E por que ele vai trocar o seu espírito angustiado por veste de louvor? Porque ele tem 2 propósitos. Para que você se chame árvore de justiça, portanto, trate de dar fruto. Trate de dar fruto. Ele não vai fazer de você um galho seco. Não é transformar você um galho seco de justiça. Não é uma árvore de justiça. Ele quer fruto, meu filho. Lembra da parábola dos talentos? Ele vai chegar lá, o que tinha 10 multiplicou, fez 20, o que tinha 5, o que tinha 10 dobrou, deu 20, o que tinha 5 dobrou, deu 10. Aí de repente chega no que tinha 1, cadê? Eu só tinha 1, eu sei que o senhor é rigoroso, colhe onde não planta, não sei o quê, ajunta onde não espalha, então eu escondi. Está aqui o seu talento, eu não estraguei não, ele está aqui. Aí o senhor vira e fala assim, mas tu é mau, hein? Você vai para as trevas exteriores, mau servo. Porque se você sabia que eu sou rigoroso, que eu ajunto onde não espalho, que eu colho onde não planto, por que você não deu o meu talento para os banqueiros? Olha que coisa terrível. O que essa parábola nos ensina? Junto com o que estamos vendo aqui, que Deus quer fruto. Cadê o fruto? Cadê? O que ele está dizendo é o seguinte, olha, estou derramando o Espírito sobre você.
O Espírito do Senhor está sobre mim. Eu estou derramando o meu Espírito sobre você. Eu vou dar para você um tempo tremendo. Mas eu quero fruto. Eu quero que você se transforme numa árvore. Salmo 1, né? Somos como árvores plantadas junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação certa. Estação própria. Por quê? Porque Deus não vai exigir de mim, de você, um fruto numa estação que não é a estação de dar aquele fruto. A estação é de angústia, a estação é de cinza, a estação é de espírito angustiado. Tranquilo, ele espera. Mas quando ele começar a trocar, meu filho, quando ele começar a trocar, trate de dar fruto. Árvore de justiça, número 2, plantação do Senhor. Ou seja, lavoura do Senhor. Lavoura. Diga comigo, ele quer fruto. E aí tem um objetivo final, né? Primeiro, 3 coisas que ele quer ordenar acerca de Sião, que representa eu e você. Ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Com que propósito? Para que você se torne árvore de justiça e plantação do Senhor. E qual é o objetivo final disto? Para que ele seja glorificado. Olha o texto. A ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, vírgula, para que ele seja glorificado. Ele. Deus não está preocupado em glorificar eu ou glorificar você. E no vídeo que gravávamos ontem, fazendo o histórico do que Deus já tem feito no nosso meio, como tudo começou e tal, no momento do vídeo nós dissemos, isso aqui não tem como objetivo glorificar ninguém, porque Deus não está aqui para glorificar o homem. Isso é para a glória dele. Se entendermos isto, se nós mantivermos esse foco, nós nunca desperdiçaremos aquilo que Deus fez, está fazendo e fará nas nossas vidas. É sempre para a glória dele. Amém? E eu termino com isso. No verso 3, quando ele diz que, ele diz no verso 1, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ok? Primeiramente ele reconhece. Isso não é soberba, isso não é orgulho, isso é reconhecimento. Busquei a Deus, venho buscando a Deus há muito tempo e de repente o Espírito do Senhor está sobre mim. Ou seja, o Espírito de Deus resolveu fazer algo, resolveu visitar a minha vida, a minha casa, a sua vida. Resolveu a stir up, resolveu a trazer ebulição no seu chamado. Ebulir o seu chamado. Porque a gente passa muito tempo em descanso, né? Muito tempo em descanso, em estado de espera. Um belo dia ele vem e ele começa a ebulir você. Ele começa a provocar você, os seus dons, os seus talentos, a sua chamada, ele começa a provocar. E aí tem aquela fase que você não sabe muito bem o que fazer, porque aquilo está em ebulição dentro de você, você não sabe muito bem o que fazer. Mas já já você saberá, porque ele mesmo te orientará. Ele mesmo te mostrará. E aí eu termino dizendo que o verso 3 diz, a ordenar acerca dos tristes de Sião. Então, não é pedir. Eu vou pedir, eu vou ver se, eu vou sugerir. Não, nós estamos vivendo um tempo, fiquem de pé, por favor, já que a igreja toda não está aqui, vocês representam todos. Escute bem, nós estamos vivendo um tempo que tem a ver com a vontade soberana de Deus. As janelas de Deus se abrem e se fecham de acordo com a vontade soberana de Deus. Por isso a palavra aqui é ordenar. Eu estou ordenando. A ordenar a respeito dos tristes de Sião, a ordenar acerca dos tristes de Sião.
Quando sai uma ordem do céu, irmãos, quando sai uma ordem do céu, o universo inteiro para. Tudo para, tudo para. Uma ordem que sai do trono de Deus não pode simplesmente ser ignorada, não ser cumprida. Para vocês terem uma ideia, João 1, 10, 11 e 12 diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Só que uma ordem que sai do céu não pode voltar vazia. Não volta. Isaías 55, 8. Assim como a neve cai do céu e a chuva, e para lá não volta, assim a minha palavra não voltará para mim vazia. Olha que coisa linda. Veio para o que era seu, seus não receberam. Faça o que então, pai? Tem alguém aí que quer? Tem uns gentios aqui, uns pagãos, eles querem, então dá para eles. Aleluia. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Portanto, quando sai uma ordem do céu, melhor que eu e você estejamos preparados para ela, porque se nós não tivermos, Deus vai passar para outra pessoa. E eu não serei uma daquelas pessoas como Jerusalém. Jerusalém, você deixou passar o tempo da sua visitação. Eu não serei um desses como foi Jerusalém. Eu estou atento, eu estou ligado, eu quero o tempo da minha visitação e eu não abro mão daquilo que Deus determinou para a minha vida. Ordenou a respeito da minha vida. Coloque a mão sobre a sua cabeça aí e diga, Deus ordenou coisas sobre a minha vida e eu não abro mão delas. Eu recebo todas elas em nome de Jesus. Na sua casa também eu declaro isso sobre a sua vida para a glória do nome do Senhor. Pai, eu quero te agradecer nesta noite. Muito obrigado pela tua palavra fluente no nosso meio. Obrigado por esse tempo que o Senhor nos tem concedido. Obrigado, ó Deus, pela forma como o Senhor tem falado conosco, de uma forma muito especial, Senhor. Aberto os nossos olhos e nos ensinado, ó Deus, como caminhar no teu propósito, meu Deus. Muito obrigado, Pai. Nós te glorificamos no nome de Jesus. Amém e amém.